Fala galera, aqui é o João Estradeiro. E hoje eu vou contar para vocês a história mais emocionante, mais inesperada e mais transformadora que já me aconteceu em todos os meus 51 anos de vida. Uma história que começou com uma jovem desconhecida me abordando num posto de gasolina, segurando uma foto antiga e tremendo de nervosismo, dizendo que tinha passado os últimos 5 anos me procurando, que tinha rodado meio Brasil atrás de mim e que precisava me fazer uma pergunta que ia mudar completamente tudo o que eu achava que sabia sobre meu passado. Tem segredos que a gente guarda trancados no fundo da alma, achando que ninguém nunca vai descobrir. Tem decisões que a gente toma quando jovem e irresponsável, que a gente passa o resto da vida tentando esquecer. E para mim, o segredo mais pesado, o erro mais grave que cometi na vida, foi ter convencido minha namorada de 17 anos atrás a dar nossa filha recém-nascida para a adoção. Porque eu tinha apenas 22 anos na época, estava começando como caminhoneiro, não tinha dinheiro, não, tinha estrutura, e achei que uma criança ia atrapalhar minha vida, ia me prender, ia acabar com meus sonhos. Durante 29 anos, eu carreguei a culpa daquela decisão, a vergonha de ter sido tão covarde e egoísta, e a curiosidade dolorosa de saber se aquela bebê que eu segurei apenas uma vez antes de assinar os papéis da adoção estava bem, se tinha sido feliz, se tinha tido uma vida boa com os pais adotivos, se algum dia ela ia querer me conhecer ou se ia me odiar pelo abandono. E então, numa manhã ensolarada de agosto, ela apareceu, minha filha. Uma mulher linda de 29 anos, advogada com a mesma marca de nascença no pulso esquerdo que eu tenho, com os mesmos olhos castanhos da mãe dela, e com uma história para me contar que ia fazer tudo o que eu achava que sabia sobre aquela adoção desmoronar completamente. Se você quer saber como foi esse reencontro impossível com a filha que dei para a adoção quando ela tinha apenas 2 dias de vida, o que ela me contou sobre a vida que teve, por que ela decidiu me procurar depois de quase 30 anos, e principalmente como foi lidar com a culpa avassaladora de ter abandonado minha própria filha por puro egoísmo, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e fica comigo até o final dessa história, porque o que eu vou contar vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre paternidade, sobre adoção, sobre perdão e sobre como as consequências das nossas escolhas podem voltar para a gente de formas que nunca imaginamos. Era uma terça-feira do mês de agosto. O dia estava claro e ensolarado, com aquele céu azul sem nenhuma nuvem que a gente vê no interior de São Paulo, e eu tinha acabado de abastecer meu caminhão num posto grande na rodovia Anhanguera. Estava pagando no caixa quando senti alguém me observando, aquela sensação estranha de que tem olhos fixos em você. Virei e vi uma jovem parada a alguns metros de distância. Devia ter uns 30 anos, cabelos castanhos longos, vestindo calça jeans e uma blusa simples, segurando uma pasta de documentos contra o peito, e ela estava me olhando com uma intensidade que me deixou desconfortável. Pensei que talvez fosse alguma vendedora, alguma pessoa querendo pedir dinheiro, ou talvez apenas alguém que me confundiu com outra pessoa. Então terminei de pagar e comecei a caminhar na direção do meu caminhão. Mas ela veio atrás de mim, os passos apressados, a respiração visivelmente acelerada. "Senhor João", ela disse, e a voz saiu trêmula, carregada de emoção. "Senhor João Carlos Silva, é o senhor mesmo. Eu finalmente te encontrei." Parei e virei para ela, analisando se aquilo era algum tipo de golpe, alguma armação, mas o que eu vi no rosto dela era nervosismo genuíno, emoção real, e algo mais que eu não conseguia identificar. "Sim, sou eu", respondi cauteloso. "A gente se conhece. Você precisa de alguma coisa." Ela respirou fundo várias vezes, como se estivesse juntando coragem, e então abriu a pasta que segurava. Tirou uma foto antiga e me mostrou. "Essa foto é sua?", ela perguntou. "Esse é o senhor aqui nessa foto." Peguei a foto e senti meu coração disparar, porque a foto mostrava eu com 22 anos, muito mais jovem, ao lado de uma garota que eu não via fazia décadas, a Renata, minha namorada da época, e nós dois estávamos num hospital, ela deitada numa cama segurando um bebê recém-nascido, eu em pé ao lado com uma expressão no rosto que misturava felicidade e terror. Aquela foto tinha sido tirada momentos antes de eu assinar os papéis da adoção, momentos antes de entregar aquela bebê
para a assistente social que ia levar ela para os pais adotivos. E eu lembrava daquele dia com uma clareza dolorosa. Lembrava de cada detalhe, de cada emoção, de cada segundo daquela decisão que me assombrou durante quase 30 anos. Onde você conseguiu essa foto? Perguntei, a voz saindo rouca. Quem te deu isso? A jovem começou a chorar, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Minha mãe me deu. Ela disse, minha mãe adotiva, antes de morrer há 2 anos. Ela me deu essa foto junto com todos os documentos da adoção. Me contou que eu fui adotada quando tinha 2 dias de vida. Me disse os nomes dos meus pais biológicos. E desde então, eu venho te procurando, venho rodando o Brasil atrás de você, perguntando em postos, em restaurantes de beira de estrada, mostrando essa foto para todo caminhoneiro que eu encontro, até que hoje, finalmente, eu te achei. E naquele momento, em pé no estacionamento daquele posto de gasolina, com o barulho do trânsito ao fundo e o sol batendo forte nas nossas cabeças, eu entendi quem aquela jovem era. Entendi que estava cara a cara com minha filha, a bebê que eu tinha segurado apenas uma vez antes de entregar para adoção. E todo o ar saiu dos meus pulmões de uma vez, as pernas ficaram bambas e eu tive que me apoiar no caminhão para não cair. Você é minha filha, consegui dizer. Você é a bebê que eu e a Renata demos para adoção. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Meu nome é Carolina. Tenho 29 anos. Fui criada por uma família maravilhosa em Curitiba. Tive uma infância feliz. Estudei, me formei em direito, mas sempre soube que era adotada. E sempre tive curiosidade de saber quem eram meus pais biológicos, de onde eu vim, por que vocês me deram para adoção. A culpa que desabou em cima de mim naquele momento foi tão pesada, tão avassaladora, que eu senti fisicamente, como se alguém tivesse colocado um peso de toneladas nos meus ombros, e as lágrimas começaram a cair do meu rosto, sem eu conseguir controlar, porque ali na minha frente estava a prova viva da minha covardia, do meu egoísmo, da pior decisão que tomei na vida. Eu sinto muito, foi tudo que consegui dizer. Sinto muito por ter te abandonado, por não ter tido coragem de ser seu pai, por ter escolhido minha conveniência em vez de você. Carolina balançou a cabeça. Eu não vim aqui para te culpar, vim para te conhecer, para entender, para ouvir sua versão da história, porque a versão que eu construí na minha cabeça durante todos esses anos precisa ser confrontada com a realidade. Olhei ao redor, para o movimento do posto, para as pessoas passando, e percebi que aquele não era o lugar para ter aquela conversa. Não era o lugar para colocar para fora quase 30 anos de culpa e arrependimento. Vamos para o caminhão, eu disse. A gente precisa conversar com calma. Precisa de privacidade para isso. Subimos na cabine do caminhão, fechei as portas, liguei o ar-condicionado porque o calor estava insuportável e ficamos ali sentados em silêncio por alguns minutos, eu tentando organizar meus pensamentos, ela esperando eu começar a falar. E se você está acompanhando essa história, se está sentindo a intensidade desse momento, deixa um like, compartilha, comenta aí embaixo, porque o que eu vou contar agora sobre aquela conversa na cabine do caminhão foi uma das experiências mais difíceis e mais importantes da minha vida. Respirei fundo e comecei a contar para Carolina toda a história, desde o começo, desde quando conheci a mãe dela, a Renata, numa festa de cidade pequena do interior de São Paulo. Eu tinha 21 anos. Ela tinha 19. Eu estava começando como caminhoneiro. Ela estava terminando o ensino médio. E a gente se apaixonou daquele jeito intenso e imprudente que jovens se apaixonam, sem pensar nas consequências, sem planejar o futuro. Ficamos juntos por 1 ano, um relacionamento cheio de altos e baixos. A gente brigava muito, se separava, voltava. Tinha aquele drama típico de relacionamento jovem e imaturo, e eu estava naquela fase da vida em que achava que era livre, que podia fazer o que quisesse, que responsabilidades eram para mais tarde. Até que um dia a Renata me disse que estava grávida e o mundo caiu na minha cabeça. Eu tinha 22 anos, ganhava pouco, morava num quartinho alugado minúsculo, mal tinha dinheiro para me sustentar, quanto mais para sustentar uma família. E a primeira reação que tive não foi felicidade, não foi aquela emoção que deveria sentir ao saber que ia ser pai, foi pânico puro, medo de que minha vida ia acabar antes mesmo de começar, de que ia ficar preso, ia ter que desistir dos meus sonhos de rodar o Brasil, de conhecer lugares,
de ser livre. A Renata queria ter o bebê. Queria que a gente se casasse, que construísse uma família, mas eu não queria. E durante os meses da gravidez dela, eu fui cada vez mais distante, cada vez mais ausente, cada vez mais focado em encontrar uma saída daquela situação que eu via como uma armadilha. Foi quando sugeri a adoção, comecei a plantar aquela ideia na cabeça da Renata, dizendo que a gente era jovem demais, que não tinha condições, que o bebê ia ter uma vida muito melhor com pais que realmente podiam oferecer estrutura, educação, oportunidades. A Renata resistiu no começo, chorava, dizia que não conseguia imaginar dar o filho para outra pessoa criar, mas eu insisti, pressionei, usei todos os argumentos que consegui pensar, e eventualmente, exausta e sozinha porque eu tinha me afastado emocionalmente dela, ela concordou. Quando Carolina nasceu, eu disse olhando para minha filha com lágrimas escorrendo, quando você nasceu e eu te vi pela primeira vez, tão pequena, tão perfeita, tão indefesa, eu senti uma conexão que nunca tinha sentido antes, e por alguns minutos eu pensei em voltar atrás, em dizer para Renata que a gente ia dar um jeito, que a gente ia criar você junto, mas aí o medo voltou, aquela voz egoísta na minha cabeça dizendo que eu ia perder minha liberdade, que ia ficar preso, e eu assinei os papéis. Entreguei você para assistente social e saí daquele hospital como um covarde. Carolina estava me ouvindo em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela também. E quando terminei de falar, quando coloquei para fora aquela confissão que eu tinha guardado durante décadas, o silêncio que se instalou na cabine foi pesado, carregado de emoções complexas. E a Renata, minha mãe biológica, ela perguntou: o que aconteceu com ela depois? Abaixei a cabeça envergonhado. A Renata nunca me perdoou, e eu não posso culpar ela. Logo depois da adoção, a gente se separou de vez. Ela se mudou para outra cidade, e eu nunca mais tive notícia dela. Não sei se ela se casou, se teve outros filhos, se conseguiu ser feliz. Eu simplesmente desapareci da vida dela, e deixei ela lidar sozinha com a dor de ter perdido um filho. Durante todos esses anos, continuei. Eu tentei esquecer, tentei fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mergulhei no trabalho, rodei o Brasil inteiro, tive outros relacionamentos que nunca deram certo porque eu nunca consegui me comprometer de verdade. E o tempo todo aquela culpa estava ali, roendo por dentro, lembrando que eu tinha abandonado minha própria filha por puro egoísmo. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo, e então disse algo que me surpreendeu completamente. Eu tive uma boa vida, sabe? Ela disse. Meus pais adotivos me amaram muito, me deram educação, oportunidades, me fizeram sentir querida e especial. Então, de certa forma, mesmo que por motivos errados, sua decisão de me dar para adoção resultou numa infância feliz, e eu sou grata por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre senti que faltava alguma coisa. Sempre senti que havia um pedaço da minha história que eu não conhecia, e por isso eu precisava te encontrar, precisava ouvir sua versão, precisava preencher aquele buraco. Olhei para ela, para aquela mulher adulta e bem-sucedida que era minha filha, mas que eu não tinha criado, não tinha acompanhado crescer, não tinha estado presente em nenhum momento importante da vida dela, e senti uma mistura de orgulho por ela ter se tornado alguém tão incrível apesar de mim, e tristeza devastadora por tudo que eu tinha perdido. Você quer saber sobre você? Ela perguntou, sobre sua vida, sua família, quem você é hoje. Quero saber tudo, respondi. Quero saber cada detalhe que eu perdi, cada momento que eu deveria ter estado presente, mas não estava. E durante as próximas horas, sentados naquela cabine, Carolina me contou sobre a vida dela, sobre os pais adotivos que a criaram com amor, sobre a infância feliz que teve, sobre como descobriu que era adotada quando tinha 10 anos, e como aquilo não mudou o amor que sentia pelos pais, sobre a adolescência, a faculdade de direito, o primeiro emprego, os relacionamentos, os sonhos, os medos, tudo, e eu fui absorvendo cada palavra, cada detalhe, tentando criar na minha mente as imagens de todos. Aqueles momentos que eu não presenciei. Ela me mostrou fotos no celular, fotos dela bebê nos braços dos pais adotivos, fotos de aniversários, de formaturas, de viagens, de momentos felizes, e cada foto era ao mesmo tempo uma alegria
porque eu via que ela tinha sido feliz, e uma facada no coração porque eu não estava em nenhuma daquelas fotos. Eu tinha escolhido não estar. Minha mãe adotiva, ela disse a Dona Carmen, ela sempre me disse que um dia eu ia querer conhecer meus pais biológicos, e ela nunca impediu isso, nunca teve ciúmes ou insegurança. Sempre disse que eu tinha direito de conhecer minha história completa. E quando ela ficou doente, quando o câncer começou a vencer, ela me deu todos os documentos da adoção. Me contou tudo o que sabia sobre você e sobre a Renata, e me fez prometer que eu ia te procurar, que eu ia te dar a chance de me conhecer, porque ela achava que você merecia saber que tipo de pessoa eu me tornei, merecia saber que a decisão que você tomou, mesmo que por motivos errados, resultou em algo bom. Aquelas palavras da mãe adotiva dela, daquela mulher que eu nunca conheci, mas que fez tudo o que eu deveria ter feito, que amou minha filha como eu deveria ter amado, aquilo me fez chorar ainda mais, chorar de gratidão por essa mulher ter existido, por ter dado para minha filha tudo o que eu não tive coragem de dar. Eu queria ter conhecido ela, eu disse. Queria poder agradecer pessoalmente por ter sido a mãe que eu não tive coragem de ser. Carolina sorriu através das lágrimas. Ela sabia que você ia dizer isso. Ela me disse antes de morrer que se eu te encontrasse, você provavelmente ia se sentir culpado, ia querer se desculpar, mas que eu deveria dizer para você que ela não te julga, que ela entende que você era jovem, que tinha medo, e que o importante é que no final tudo deu certo. Eu tive uma família que me amou, e você pode seguir sua vida sem carregar aquela culpa tão pesada. Mas eu quero carregar essa culpa, eu disse, porque eu mereço carregar. Eu mereci sentir o peso das minhas escolhas. Eu não mereço ser perdoado tão facilmente. Carolina pegou minha mão, a dela pequena e suave, a minha grande e calejada de tanto dirigir. Perdão não é sobre merecer, pai, ela disse, e a forma como ela me chamou de pai pela primeira vez me atingiu com uma força emocional que quase me fez desabar completamente. Perdão é sobre escolher se libertar do peso do passado, e eu escolho te perdoar, não porque o que você fez foi certo, mas porque eu não quero passar o resto da minha vida com raiva, com ressentimento. Eu quero construir alguma coisa com você, mesmo que seja tarde, mesmo que a gente tenha perdido 29 anos. Aquelas palavras, aquele perdão que eu não merecia, mas que ela estava oferecendo de graça, foi uma das coisas mais transformadoras que já aconteceram comigo, porque eu passei quase 30 anos me punindo, me odiando por aquela decisão, e de repente a pessoa que eu tinha abandonado estava me oferecendo uma segunda chance, estava me dando permissão para parar de me odiar. Naquele dia a gente ficou conversando até o sol começar a se pôr, até o céu ficar laranja e roxo, e quando finalmente nos despedimos, quando ela desceu do caminhão para ir embora, eu a abracei pela primeira vez em quase 30 anos, e aquele abraço foi ao mesmo tempo um reencontro e uma despedida. Reencontro com a filha que eu tinha perdido, despedida da culpa que eu tinha carregado. Carolina me deu o número de telefone dela, o endereço. Me fez prometer que a gente ia manter contato, que a gente ia se ver de novo, que eu ia fazer parte da vida dela daqui para frente, e eu prometi, e dessa vez eu sabia que ia cumprir, porque eu não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Não ia deixar o medo ou a covardia me afastar dela de novo. Nos meses que se seguiram, a gente começou a construir uma relação estranha e não convencional de pai e filha, que se conheceram quando ela já era adulta, que pularam todas as etapas normais da paternidade, mas que mesmo assim era real, era genuína, era cheia de vontade de dar certo dos 2 lados. Carolina me apresentou para os amigos, para o namorado que ela tinha na época. E foi estranho, mas bonito ver ela me apresentando como pai. Ver ela não ter vergonha de mim mesmo, eu sendo apenas um caminhoneiro simples e ela sendo advogada bem-sucedida. Eu levava ela em algumas viagens mais curtas quando ela conseguia folga no trabalho. Mostrava para ela a estrada que eu tanto amava, ensinava sobre caminhões, sobre a vida de caminhoneiro, e ela absorvia tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas, querendo entender de onde veio aquele amor pela estrada que, de alguma forma, estava no DNA dela também. Teve um momento especialmente marcante uns 6 meses depois do reencontro, quando Carolina me ligou, dizendo que tinha conseguido localizar a Renata, minha ex-namorada, a mãe biológica dela, e que queria ir visitá-la, mas que queria que eu fosse junto.
A ideia de rever a Renata depois de quase 30 anos me apavorou, porque eu sabia que ela tinha todo o direito de me odiar, de me culpar, de não querer nem olhar na minha cara, mas Carolina insistiu, disse que era importante, que os três precisavam ter aquela conversa, então concordei. Fomos juntos até a cidade do interior de Minas Gerais, onde a Renata morava, e quando chegamos na frente da casa dela, uma casa simples, mas bem cuidada, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um ataque. Carolina bateu na porta, e quando ela abriu, quando viu o rosto da Renata depois de tantos anos mais velha, com cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas ainda reconhecível, ainda linda, o tempo parou. Renata olhou para mim, depois olhou para Carolina, e quando percebeu quem Carolina era, quando viu os traços familiares, os olhos iguais aos dela, ela começou a chorar, levou as mãos ao rosto e sussurrou: "Minha filha, meu Deus, minha filha." As duas se abraçaram ali mesmo na porta, chorando, e eu fiquei de lado, observando, sentindo que era um intruso naquele momento que deveria ser só delas, mas Carolina estendeu a mão para mim, me puxou para o abraço, e os três ficamos ali abraçados, uma família que tinha sido quebrada 30 anos atrás e que agora estava tentando se juntar de novo. Entramos na casa, sentamos na sala e começamos a conversa mais difícil e mais necessária das nossas vidas. Renata me contou como tinha sido para ela depois da adoção, como ela tinha entrado em depressão profunda, como tinha passado anos se culpando, se perguntando se tinha feito a escolha certa, se a filha estava bem, se estava feliz. Ela me contou que, eventualmente, se casou com outro homem, um homem bom que a ajudou a se curar, que tiveram 2 filhos juntos, que ela construiu uma vida boa, mas que sempre havia aquela dor escondida, aquele luto por uma filha que ela tinha carregado por 9 meses, mas que nunca criou. Que ela me culpou, me olhou nos olhos e disse tudo o que estava guardado. Disse que eu tinha sido egoísta, covarde, que eu tinha pressionado ela a tomar aquela decisão quando ela estava vulnerável e sozinha, que eu tinha destruído ela de uma forma que levou anos para se recuperar. Eu escutei tudo sem me defender, sem tentar justificar, porque ela tinha razão, porque tudo o que ela disse era verdade, e porque eu merecia ouvir aquilo, merecia encarar a dor que tinha causado. Mas no final daquela conversa longa e dolorosa, Renata olhou para Carolina, viu a mulher incrível que nossa filha tinha se tornado e disse algo que me surpreendeu. "Eu te odiei durante muitos anos, João. Te odiei com uma intensidade que quase me consumiu, mas olhando para nossa filha agora, vendo que ela está bem, que ela é feliz, que ela teve uma vida boa, eu percebo que talvez, só talvez, aquela decisão terrível que tomamos resultou no melhor para ela. E se é assim, então, eu preciso encontrar uma forma de te perdoar, não por você, mas por mim, porque carregar ódio durante 30 anos é cansativo demais." E naquele momento, naquela sala simples, os três pudemos finalmente fazer as pazes com o passado, com as escolhas ruins, com a dor, e começar algo novo, algo que não era uma família tradicional, mas que era nossa família, construída em cima de perdão, de segundas chances, de vontade de fazer diferente daqui para frente. Hoje, 2 anos depois daquele primeiro encontro no posto de gasolina, Carolina faz parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei que seria possível. A gente se fala quase todo dia, eu participo da vida dela, conheci os irmãos por parte de mãe que ela tem, fui no casamento dela ano passado, onde ela me pediu para entrar com ela, e chorei como um bebê caminhando naquele corredor com minha filha no braço, compensando simbolicamente todos os momentos que não estive presente. E há 3 meses atrás, ela me deu a notícia mais emocionante da minha vida. Ela estava grávida, eu ia ser avô, e dessa vez eu ia estar presente, ia poder fazer tudo o que não fiz com ela, ia poder ser o avô que ela nunca teve, ia poder finalmente fazer as coisas direito. Quando segure,